Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós teremos um convidado especial aqui no nosso podcast para falarmos sobre a atuação do gerente técnico no futebol. Você já ouviu falar sobre esse cargo, sobre essa função? Hoje o convidado é Fabrício Vasconcelos, profissional com vasta experiência no futebol e também no meio acadêmico. Lembrando, o Ciência da Bola, além do podcast, nós temos cursos e eventos para profissionais e estudantes do futebol, do futsal. Então, se você quer aprofundar seus conhecimentos, quer se capacitar, se qualificar, dê uma olhada no nosso site. Toda semana nós temos novos cursos e eventos para que você possa participar e aprender mais. Link aqui na descrição, o QR Code vai aparecer durante o episódio para que você possa se matricular, se inscrever na próxima turma. Fabrício é doutor em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, mestre em Ciência da Motricidade Humana, pós-graduado em Treinamento Esportivo, graduado em Educação Física, atualmente é professor adjunto da disciplina de futebol na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e lá também ele coordena o Laboratório de Estudos em Futebol, que é o LabsFut, além de ser professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. Já em clubes, a experiência do Fabrício também é longa. Estou aqui com a minha colinha tentando ser o mais breve possível, já que o currículo do Fabrício é bem vasto. Fabrício acumula experiência em clubes grandes, como Flamengo, Botafogo. Ele foi preparador físico na base desses dois clubes. Teve uma experiência também como auxiliar técnico na equipe principal do Botafogo, na equipe principal do Cruzeiro também foi auxiliar técnico. Atuou também no Cruzeiro como gerente das categorias de base, teve experiências também no Vasco da Gama, 3 passagens como coordenador científico, coordenador de análise, coordenador técnico da base. No Atlético Paranaense, Fabrício também atuou como coordenador de análise de desempenho e também gerente técnico no futebol. Além disso, já foi convocado pela seleção portuguesa sub-18 como treinador adjunto nas funções de preparador físico e também nas funções de fisiologista. E a sua última passagem no futebol foi pelo Santos Futebol Clube, onde ele atuou no cargo de gerente técnico de futebol. Fabrício, inclusive, já passou aqui pelo Ciência da Bola, numa breve conversa que tivemos ano passado, lá em Santa Catarina, no Simpósio de Futebol e Futsal, mas hoje teremos um tempo maior para batermos um papo. João, obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui. De fato, você lembrou dessa passagem rápida que a gente teve lá em Santa Catarina. Foi muito legal. Eu acompanho já há algum tempo o teu trabalho aí, com várias ações muito significativas aí para a produção do conhecimento na área do futebol. Mais uma vez, eu te agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco contigo das experiências que eu tive, né, do pouco da vivência que eu tive, e talvez aí ajudar os que estão começando a pensar em como seguir na carreira do futebol, como começar na carreira do futebol, né? É um pouco do que eu sempre digo isso, né? A minha carreira ela foi um pouco conduzida não de maneira intencional, foi um pouco do que como o mercado foi me enxergando, né, no futebol, e eu acho que um pouco do que a minha formação acadêmica também contribuiu para que eu pudesse exercer algumas dessas funções que você citou aí. Acho que vai ser um bate-papo bacana. Vamos ver o que sai disso aí. Legal, Fabrício, vamos entender a função do gerente técnico de futebol. Para quem está ouvindo aqui ou assistindo a gente pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify e não conhece bem esse termo, esse cargo, o que exatamente faz um gerente técnico de futebol nos clubes? Essa é uma excelente pergunta, João, porque a gente podia ficar aqui quase que o tempo todo falando sobre isso, né? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que não é uma questão de nomenclatura, né? Então, é uma questão de projeto, de ideia. Fabrício, o que você quer dizer com isso? Gerente técnico e coordenador técnico, que algumas equipes de futebol profissional também têm, elas não são necessariamente sinônimos. Embora, a depender do projeto, elas podem até se tornar sinônimos. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, quando você tem um projeto de futebol pensado a longo prazo, né, que eu acho, aí eu já vou começar a dar algumas opiniões, que eu acho que é o próximo passo do futebol brasileiro,
né? Eu acho que a transformação das SAFs, ela, num primeiro momento, tem transformado o futebol brasileiro, principalmente no que tange a melhora da infraestrutura de muitos clubes que já se transformaram em SAF, mas também a melhora do poder econômico desses clubes e, consequentemente, do investimento e melhora do material humano, né? Que são os jogadores que fazem parte dos elencos hoje. Não só dos jogadores, mas também das comissões técnicas. Então, você olha para o cenário atual do futebol brasileiro, você tem, o que eu quero dizer é que você tem uma injeção grande de dinheiro, principalmente por parte dos clubes que já viraram SAF e aqueles que ainda não viraram SAF, mas que conseguiram se organizar, equacionar suas dívidas e reinvestir em futebol, seja em infraestrutura, seja em montagem de elenco / comissão técnica. Esse é o primeiro passo. Eu acho que as SAFs elas vão ter alguns outros passos, né? Dentre os quais eu poderia destacar aqui, só como título de exemplo, não é o tema da nossa conversa, mas a criação da Liga. Eu acho que a criação da Liga vai passar por uma necessidade das SAFs. Por exemplo, não só entendam SAFs não só como os clubes que já viraram empresa, mas aqueles que ainda são clubes sociais, mas se profissionalizaram. A gente já tem alguns exemplos no Brasil de clubes que são clubes sociais, não se converteram em SAFs ainda, não sei se vão no futuro, mas são clubes profissionais, com gestão profissionalizadas, né? Então, quando eu falar SAF, entendam todos esses clubes, né, que se representam por essa sigla. Bom, e eu acho que um outro passo que esses clubes vão buscar, alguns já estão buscando, é um cenário de um projeto de futebol de longo prazo. Hoje, a essência do futebol brasileiro, e aí eu vou falar mais de futebol profissional nesse primeiro momento, porque base, por essência, já é de longo prazo, né? Embora, na maior parte das vezes, a gente não encontre isso ainda aqui no Brasil, mas no futebol brasileiro profissional, os projetos eles são montados visando o próximo jogo, visando a próxima competição, visando o próximo ano. E aí acaba se perdendo uma visão mais ampla daquele processo, né? Que é o que vai ser esse clube que eu estou chegando agora para gerir um projeto, para iniciar um projeto, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E eu acho que as SAFs, ou os clubes que estão se profissionalizando, vão começar a se preocupar, já estão se preocupando com isso, do ponto de vista econômico, né? Então o clube precisa ser saudável, equilibrado financeiramente por esse período de tempo, que eu acabei de citar, 5 anos, 10 anos, mas há uma necessidade também de existir por trás um projeto técnico, né? Que tipo de futebol esse clube vai jogar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E aí eu tô me referindo não só ao modelo de jogo, à ideia de jogo, isso também, porque eu tenho que me preocupar com o próximo treinador, seja ele um treinador seja porque o meu treinador atual, aqui no Brasil, a cada 3 meses a gente acaba rodando os treinadores, ou seja porque eu quero que o meu treinador atual fique mais tempo no cargo, que eu acho que é uma preocupação, algo que a gente precisa debater também, né? Mas mesmo que ele fique mais tempo no cargo, a gente tem o exemplo do Abel Ferreira, que já está 4 para 5 anos no Palmeiras. O Palmeiras precisa pensar no sucessor. Em algum momento vai abrir essa lacuna e quem vai ser o próximo treinador? Isso tudo, esse projeto de futebol, e aí não só, né? Eu estou falando da parte estrutural. Será que a academia que a gente tem hoje é a academia que vai nos atender daqui a 10 anos? Será que os processos que a gente tem hoje da parte técnica, tática, desenvolvimento de jogadores, é o mesmo que vai nos atender daqui a 5, 10, 15 anos? Já tem clube no Brasil apostando em neurociência, né? Investindo nisso. Isso tudo, na minha visão, e na visão de algumas pessoas com a qual eu convivo, depende de um projeto de futebol estruturado. Porque esse projeto de futebol estruturado é que vai dar sentido a todas as áreas do clube a convergirem, a colimarem os seus objetivos em prol desse projeto. Porque senão, se não for assim, o que começa a acontecer? As áreas, ou pequenas áreas ou grandes áreas, tem clubes que ainda são departamentalizados, fisioterapia, preparação física,
nutrição, para citar alguns só. Alguns outros já conseguiram criar áreas maiores, então a área de saúde, a área de performance, onde algumas dessas pequenos departamentos já estão incluídos, mas eles trabalham por conta própria. Então a área de saúde está pensando na área de saúde. E esquece a visão do todo. É como se a gente usasse aquela analogia, né? A área de saúde está olhando para a árvore, esquece de olhar para a floresta. A área de performance, muitas vezes, está olhando para a árvore da performance e esquece de olhar para a floresta. E respondendo agora objetivamente a tua pergunta, eu dei vários exemplos aqui, fiz uma introdução um pouco mais longa, mas eu acho que facilita no entendimento. Eu acho que essa é a grande função do gerente técnico. Primeiro, ele é o responsável por elaborar e implementar o projeto técnico de futebol desse clube que vai pensar a médio e longo prazo. Tá? Ah, Fabrício, quer dizer que a gente só vai ter resultado daqui a 2, 3 anos? Não. O projeto começa a ter resultado desde o primeiro dia. Resultado desde mudanças de processo até resultado desportivo. Né? É claro que o resultado desportivo, muitas vezes, ele é dependente do quão desestruturado está o clube naquele momento. Você precisa reestruturar o clube para começar a ter resultado desportivo também. E depois de garantir que esse projeto vai acontecer. De fazer com que todas as áreas, de dar um passo para trás e fazer com que todas as áreas trabalhem em prol desse projeto desportivo. Eu comecei falando da diferença de gerente para coordenador, então não é só uma questão de nomenclatura, né? Muitas vezes o coordenador técnico na equipe profissional, ele é a pessoa que é igualmente importante, aí não tem hierarquia de relevância nas funções, que vai fazer o meio-campo, o coordenador técnico, entre os jogadores, o vestiário, como a gente chama, e a direção, ou o treinador, né? Vai ser um elo de ligação ali numa estrutura um pouco mais micro. E o gerente técnico vai ter uma visão mais macro, por isso ele abrange futebol feminino, por isso ele abrange categorias de base, por isso ele abrange, ou deveria abranger, as categorias de base do futebol feminino, por isso ele permeia a área da fisioterapia, medicina, saúde e performance, a área administrativa, né? É claro que cada uma dessas áreas tem as suas lideranças técnicas, que vão ser as pessoas que vão tomar decisões técnicas. Não é papel do gerente técnico, por exemplo, determinar qual é a conduta médica de um jogador que se machuca. Isso é do coordenador médico, isso é da equipe médica. Se é cirúrgico, se é conservador, que tipo de fisioterapia vai fazer, isso também é do chefe de fisioterapia. Agora, é função do gerente técnico fazer com que todas essas áreas trabalhem em prol desse projeto que foi desenvolvido e que essas decisões amplo, né? micro, exatamente, estejam alinhadas nesse sentido. Falei um pouco demais, mas acho que era importante fazer uma introdução, dar uma visão mais ampla para que a gente possa entender um pouco de como a gente vem trabalhando e pensando. Né? E é uma área, um cargo que nem todos os clubes têm, como você citou. Em alguns clubes, a nomenclatura às vezes pode ser coordenador técnico, mas é um profissional que acumula tanto o micro quanto também o macro, né? Outros clubes já têm essa organização, esse cargo que permite que o gerente tenha essa autonomia e abranja aí, como você disse, vários outros setores. Porque quem nos ouve aqui, Fabrício, muitos profissionais que estão em clubes, alguns coordenadores, alguns gerentes, até diretores também, e para quem ainda não está no futebol, talvez fique confuso, né? O que é o coordenador, o que é o gerente, o que é um diretor. Então, essa sua explicação deixa bem nítido como que é a atuação do gerente, que é diferente da atuação de um diretor. O diretor ele já estaria mais responsável pelas contratações. O gerente também tem um papel importante ali nas contratações de atletas. Sim, sem sombra de dúvida. Na verdade, o diretor ou o diretor executivo, né? São vários nomes diferentes, às vezes uma função muito parecida, ele tem essa atribuição, né? De fazer as contratações, de fazer o relacionamento com o mercado, não só, às vezes o CEO vai apresentar o clube para o mercado para conseguir trazer novos investidores, por exemplo, né? E também de pensar esse projeto do ponto de vista mais administrativo. Muitas vezes a grande liderança administrativa pode vir a ser essa pessoa se ela tiver essa competência. O gerente técnico, por sua vez, ele trabalha ou deve trabalhar muito em parceria com a área de mercado, com o gerente de mercado ou com o head de scout, seja lá o nome que o clube der. Muito na função ou na tentativa de desenvolver um perfil
para esse clube a médio e longo prazo. Né? Então, que modelo de jogo a gente quer jogar, que jogo a gente quer jogar, que atleta atende o jogo que a gente quer jogar, que treinador atende o jogo que a gente quer jogar. Essa discussão passa pelo gerente técnico. Né? Não só de olhar para fora, mas também de olhar para dentro. Muitas vezes eu vou fazer uma contratação que vai me atender de imediato, é uma lacuna que eu tenho no meu elenco, uma posição qualquer, um zagueiro, um lateral, um meia, mas eu preciso olhar para dentro também, para as categorias de base, por exemplo. Então isso também é função do gerente técnico. Olha, se eu trouxer esse jogador nesse momento, a gente vai ter dificuldade de daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a um ano e meio, subir o atleta João Vitor, que é um atleta de destaque que a gente tem nas categorias de base e é um ativo do clube. Né? E isso não quer dizer que a gente não vá contratar aquele atleta, mas é trazer esse olhar também. Né? Às vezes a gente vai contratar e fazer com que o João Vitor tenha um pouco mais de tempo para maturar, né? Para ganhar o espaço dele. Às vezes a gente vai declinar da contratação para ter um pouco mais de paciência. Ou a gente vai mudar o perfil da contratação. Vai buscar um jogador mais experiente, porque o João Vitor, que é só um exemplo que eu dei aqui, né? do João, é um jogador jovem, então eu vou, ao invés de trazer um jogador que vai disputar ali posição com o João, vou trazer um cara mais experiente, que vai me trazer resultado imediato e que também vai me ajudar a formar o João Vitor enquanto jogador. Né? Então, é uma discussão, um quebra-cabeça que, em muitos momentos, o gerente técnico ele está presente, né, para poder, de novo, né, garantir os processos e fazer com que os processos caminhem na direção desse projeto de clube que a gente pretende montar. Né? E você foi muito feliz no início da tua fala, quando você fala da questão da nomenclatura. Né? De fato, há uma confusão e as pessoas podem ficar na dúvida com relação ao que faz cada um. Por isso que eu comecei falando, né? Muitas vezes é o projeto que determina o nome. É possível ter um coordenador técnico com essa visão mais ampla? É possível. Depende do projeto que você tiver inserido. Né? Normalmente, quem tem essa visão mais ampla é quem está no nível mais tático-estratégico da empresa. Por isso, normalmente são os gerentes. Os coordenadores muitas vezes estão no nível mais operacional e tático da empresa, né? Do clube, seja lá o que for. Mas a nomenclatura ela é muito pautada pelo projeto onde você está inserido. Isso é importante entender, até porque você destacou clubes que não só as SAFs, mas clubes mais organizados em pensamento a longo prazo, em gestão. Quando a gente ouve falar sobre essa questão de organização administrativa, organização a longo prazo, nem todos os clubes têm esse pensamento. Então acaba que a atuação do gerente ali em um clube que não está tão organizado, ele pode ser até prejudicado, pensando ali a médio, longo prazo. Quais dificuldades que você vê hoje no Brasil, no cenário amplo, não só nos clubes de ponta, mas outros clubes que não têm esse pensamento? É possível trazer um gerente, para o gerente organizar essa cultura no clube de longo prazo, ou não? É um desafio ainda presente que você vê? É uma boa pergunta, assim, João. Eu vou começar de uma outra forma, tentar responder a tua pergunta. Eu acho que aonde nós mais avançamos no Brasil, alguns clubes, não todos, mais avançaram no Brasil, foi na gestão administrativa e financeira. Né? Então, você tem bons exemplos no Brasil de clubes, sejam SAF ou não, que investiram nessa gestão financeira, administrativa, né? Está tudo mais ou menos junto, não é exatamente a mesma coisa, mas pouquíssimos clubes no Brasil têm, de fato, um projeto desportivo. Então, eu traria uma visão um pouco diferente da tua. Né? Então, a gente tem alguns bons exemplos de clubes com uma gestão administrativa, né? Vou botar nesse saco do administrativo o financeiro também. De alguns bons exemplos de uma gestão administrativa sendo bem feita, o clube sólido, equacionado com relação à parte financeira, né? Com projeção de ativos para 5, 10 anos, né? E o clube sem se preocupar com isso, mas ainda com poucas ideias do ponto de vista desportivo. E aí eu digo poucas ideias com a falta de um projeto, na minha visão, pelo menos,
desportivo, né? Então, para onde o clube vai do ponto de vista desportivo para os próximos anos? Né? A gente ainda do ponto de vista desportivo, eu acho que isso é um pouco da nossa cultura aqui brasileira também, a gente ainda é muito passional, né? Então a gente começa um projeto nas primeiras derrotas, nos primeiros resultados não tão positivos assim, a gente já começa a julgar o projeto como algo que não existe, até porque o projeto de fato não foi montado, né? O projeto foi montado para o próximo jogo, o projeto foi montado para o próximo campeonato. O projeto, muitas vezes, qual é o projeto do clube A? É ganhar o próximo campeonato. Ah, mas e depois? Depois ganhar outro. E depois ganhar outro. E a gente acaba sendo muito circunstancial, né? Quando a gente tem essa visão. E agora sim, respondendo a tua pergunta de forma um pouco mais objetiva, eu acho que sim. Eu acho que a gente começa trazendo alguém com essa visão, ou ajudando a quem já está lá a construir essa visão, a uma mudança de cultura, a uma mudança de paradigma dentro do clube. Não é fácil e precisa de respaldo, porque eu costumo dizer, né, que essas mudanças elas doem na essência do clube, né? Porque a gente não pode esquecer que boa parte dos clubes no Brasil são instituições seculares, né? Com uma política ali já entranhada, que a profissionalização muitas vezes, e um projeto de médio e longo prazo, muitas vezes mexe com essas relações políticas de poder dentro do clube. Isso gera dor, gera, né, dor no sentido de perda de poder, né? Eu costumo brincar dizendo que a desorganização dos clubes, de boa parte dos clubes brasileiros, ela é intencional. Ela é intencional porque a desorganização esconde a incompetência. Né? Então, quanto mais desorganizado for o ambiente onde eu estiver, e aí nós estamos falando aqui de futebol e, consequentemente, de clube, mais fácil é, talvez, esconder ou maquiar a incompetência. E estou falando de maneira bem ampla, tá? De todos os setores. Então, quando a gente começa a organizar as coisas, determinadas coisas que pareciam absurdas e que estavam escondidas nesse pacote aí da bagunça, da desorganização, começam a saltar os olhos, porque começa a estar tudo organizado. Enfim, e aí precisa. O ponto que eu queria chegar precisa de uma vontade política para se fazer essa mudança. Não adianta trazer um ou duas pessoas com esse pensamento, é preciso de uma vontade política de crescer. Crescer dói. Né? Sair da onde você está e dar o próximo passo, essencialmente dói. Então, precisa dessa vontade política e apostar nas pessoas para isso. Mas eu acho que é o próximo passo. Foi assim que eu comecei a nossa conversa falando. Eu acho que é o próximo passo do futebol brasileiro. Pensar mais a médio e longo prazo. A gente ainda pensa muito a curto prazo, né? Do ponto de vista desportivo. Repito, do ponto de vista administrativo, a gente já tem alguns bons exemplos. Excelente, boa explicação, Fabrício. Deixa bem claro essas diferenças, né? Quando a gente pensa em administração saudável, administração organizada, nem sempre, né? A parte de campo, a parte de formação, a parte de estrutura da questão do futebol feminino, esse link, ele acompanha até mesmo a questão financeira. E assim, é interessante porque aqueles clubes que conseguem pensar a médio e longo prazo vão colher bons frutos. Com Com certeza. títulos, com atletas aí sendo negociados, referências, e aí possivelmente vai haver a necessidade maior de outros clubes também se organizarem, mas sempre tem esse detalhe, a parte política que infelizmente interfere muito no futebol, né. É importante a gente só frisar, sem dúvida que a parte política interfere muito, e inclusive em ambientes que já são SAF, hein? Atenção, não é só no clube social, não. Também tem interferências políticas em clubes que também são SAF. Mas o ponto que eu queria tocar nessa tua fala, que eu acho que ela é muito importante, é que montar um projeto de longo prazo, ter um projeto sustentável de futebol, do ponto de vista econômico, administrativo, financeiro e desportivo, não é sinônimo de abrir mão de títulos. Porque as pessoas pensam isso. Né? O torcedor pensa isso. Ah, não, eu não quero que pensar a longo prazo, eu quero que meu time ganhe o próximo título. E muita gente que defende, entre aspas, a bagunça no futebol fala isso. Não, a gente não vai, entre aspas, organizar porque tem que ganhar o próximo campeonato. Futebol brasileiro é assim. E eu acho que isso não é sinônimo. Você pode organizar e ter um projeto de longo prazo ganhando títulos.
Não necessariamente você precisa abrir mão de ter resultado nos primeiros anos, né, do projeto, para no futuro ter resultado. Não é isso. Isso não é 100% verdade. E faz parte do Norma planejamento. Os títulos fazem parte do Exatamente. planejamento, né? Exatamente. Normalmente, o que eu ia complementar, isso acontece, de você ter que, eventualmente, no primeiro momento do projeto, abrir mão de resultado, né, principalmente se é um clube muito grande, isso só acontece em clube que está à beira da falência. Os clubes que estão praticamente para acabar, né, do ponto de vista da organização financeiro, aí de fato você tem que dar um choque de ordem. Você vai ter que talvez abrir mão de resultado desportivo em um curto período de tempo na história de um clube que tem boa parte dos clubes brasileiros já tem mais de 100 anos, né, para poder dar um choque de ordem e aí você voltar a conquistar ou disputar os títulos que aquele clube, o tamanho daquele clube tem. Mas isso não é verdade. Isso é só para os clubes que estão à beira da falência. E aí não tem realmente muito para onde você sair. Fabrício, e as competências de um profissional para atuar nessa área, gerente técnico? Você vem do meio acadêmico, né, como eu disse aqui no início, no seu currículo você tem uma experiência vasta no futebol também em outras áreas, desde a preparação física, análise até auxiliar técnico. Quais competências um profissional que está nos ouvindo agora deve possuir para trabalhar como gerente técnico no clube? Então, eu acho que, bom, primeiro, eu nunca poderia deixar, pelo pouco do que você acabou de dizer aí, falar das competências técnicas, né, da formação acadêmica, né? Estar num ambiente de futebol atualmente exige cada vez mais a necessidade de estar atualizado, de estar estudando, de estar presente e entendendo o que está acontecendo. Como eu falei, o gerente técnico é o responsável por direcionar o clube para os próximos anos. Então, se ele não tiver atualizado, ele vai ter sempre muita dificuldade. É muito importante ele estar atualizado. E uma maneira de estar atualizado, claro, existem várias maneiras. Você viajar, você fazer benchmarking, você conversar com pessoas ao redor do mundo, você ir visitar outros clubes, mas também você estudar, porque os artigos, a ciência, traz muitas coisas que vão começar a ser implementadas nos clubes a curto, médio e longo prazo. Né? Isso, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo. É ser alguém que valoriza o estudo, a formação, né? e buscar essa competência. Mas também é muito importante, por essência da função, a relação interpessoal, né? Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, importante deixar o seu like, olhar se você já está inscrito aqui no canal, se chegou pela primeira vez, dê uma olhada, garanta aí a sua inscrição, importante para contribuir com a gente. E se você também quiser, você pode ser nosso apoiador, ser membro aqui do canal e ter acesso a alguns vídeos exclusivos, link aqui na descrição para você se tornar membro. Como eu falei, o gerente técnico ele acaba se relacionando com a base, ele se relaciona com o futebol profissional, né, com a comissão técnica do profissional, com o CEO, com o gerente, com o diretor executivo, com o jogador da equipe profissional. Né, um dos projetos que eu acho que o gerente técnico tem que botar debaixo do braço, que é uma coisa que a gente está evoluindo aqui no Brasil, é o desenvolvimento individual dos jogadores. Né, isso pelo menos eu tenho um carinho muito grande por esse projeto especificamente, conversa com o futebol feminino, desde a gestora do futebol até a comissão técnica do futebol feminino, conversa com as atletas do futebol, enfim, conversa com muita gente. Então, ter essa competência de relação interpessoal também é fundamental para exercer essa função. Você sabe, João, que uma vez, num processo seletivo que eu fiz, num desses clubes aí que eu trabalhei, que eu posso até citar, numa das minhas passagens no processo seletivo para o Atlético Paranaense, o gerente de RH do clube me fez a seguinte pergunta: Fabrício, você está concorrendo, né? Tinha mais gente concorrendo, a essa vaga aqui, X, era de coordenador de análise de desempenho e de desenvolvimento individual. Já tinha feito toda a parte técnica, conversado com todo mundo da parte técnica ali praticamente. O gerente de RH foi a última pessoa a me entrevistar, fez muitas perguntas. Uma das perguntas que ele me fez foi: o que você acha
que a tua formação acadêmica pode contribuir para você exercer essa função. Ou seja, o que você acha que ter feito doutorado, eu já tinha terminado meu doutorado naquela altura, pode contribuir para você ser o gerente de análise de desempenho, o coordenador de análise de desempenho e desenvolvimento individual desse clube. E eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha... eu não sabia o que responder. Mas aquilo me fez refletir e eu pude dar uma resposta que fez sentido para mim e continua fazendo sentido para mim até hoje, que é a seguinte: eu acho que a minha formação acadêmica, dentre muitas outras contribuições, né, de ser uma pessoa crítica, de estar atualizado, de poder refletir do ponto de vista científico sobre um novo método, sobre um modelo de treino, sobre modelo de jogo, né? A gente tem essa visão crítica, a gente constrói essa visão crítica quando você segue a vida acadêmica, né? Você é capaz de ter esse olhar, mas uma das coisas para essas funções de liderança que eu acho que a minha formação acadêmica me preparou foi a minha real capacidade hoje, né, hoje eu me sinto à vontade para iniciar, desenvolver e entregar um projeto, que é o que você faz no doutorado. Se você olhar, né, para o mestrado e em especial para o doutorado, é exatamente o que você faz. Quando você entra no doutorado, você se compromete com o teu programa de pós-graduação e com o teu orientador, que você montou um pré-projeto, que é exatamente esse nome, e que você vai em 4 anos desenvolver e entregar esse projeto. E hoje, basicamente, o que eu faço nos clubes, nas consultorias que eu dou, é exatamente isso. Né? Eu sou convidado para desenvolver, muitas vezes não tenho pré-projeto, então eu tenho que apresentar o pré-projeto, validar com toda a diretoria do clube, desenvolver e entregar. Olha, o que eu combinei com vocês lá no pré-projeto, que os meus entregáveis eram esses. Então tá aqui os meus entregáveis, e aí iniciar um novo projeto, se for o caso, né? Então isso eu acho que foi a minha vida acadêmica que me deu, né? Além de todo o resto que eu já citei. Excelente. Fiquei como dica para quem pensa em trabalhar no futebol, está no meio acadêmico, está aí no seu doutorado, no seu mestrado, e de repente pensa, poxa, mas aqui estou vendo muita coisa diferente, estou conseguindo ampliar mais, porque tem muita gente que faz doutorado, Fabrício, às vezes ali na preparação física, na parte técnica, mas quando está ali estudando, começa a ver outras possibilidades. E em clubes existem essas possibilidades, desde cargo de liderança, né, como o Fabrício citou. Então é importante ir para outra parte da formação, que é justamente contatos, conversas, visitas, que vai ajudar bastante dentro desse processo. E você, Fabrício, há anos que você já trabalha com futebol, percebeu, né, essa necessidade, se encaixou bem, né, como gerente, se identificou como gerente, e também sempre está observando aí novas possibilidades. Por exemplo, fora do Brasil, há alguma tendência, algo que possa ser implementado, que ainda não chegou aqui no Brasil, nessa área da gerência técnica, que você já está visualizando como possibilidade, que os clubes ainda não viram como possibilidade, mas que em breve pode ser aplicado e melhorar de alguma forma o futebol brasileiro? Eu entendo que sim, mas me permita, João, voltar um pouco atrás nessa nossa conversa para falar da questão da formação acadêmica. Você até deu um toque aí para o pessoal que está fazendo mestrado e tal. Eu acho que um outro fenômeno que tem acontecido, pelo menos eu tenho reparado isso, eu acho que o futebol, e aí eu estou falando da parte técnica, né, corporativa ali, os clubes, têm valorizado cada vez mais esse tipo de profissional. Né? Se você olhar hoje para os principais programas de pós-graduação no Brasil, que tem pessoas orientando alunos com futebol, boa parte desses alunos ou ex-alunos está se inserindo no mercado de trabalho. E cada vez mais. Né? Não só por conta da sólida formação que esses programas de pós-graduação e orientadores estão dando para esses alunos, então eles terminam esses ciclos, né, com conhecimento muito vasto acerca do futebol, mas também, principalmente, porque esses profissionais estão muito capacitados para desenvolver trabalho. Né? O mestrado e o doutorado prepara esses alunos, né, alunos de mestrado e doutorado, para uma capacidade de trabalho muito alta, que é o que os clubes estão exigindo. Então, eu vejo
os clubes valorizando esses profissionais por esses dois motivos em particular, né? Pela grande capacidade técnica que adquiriram ao longo da sua formação, mas também pela grande capacidade de trabalho, ao qual foram forjados ali pelo volume de trabalho que o mestrado e o doutorado exigem. Então, queria voltar atrás nisso. E eu acho que os próprios orientadores, eu poderia citar muitos aqui, a maior parte deles são amigos pessoais, como o próprio Israel, como o Gibson, enfim, e outros, muitos aqui, o Aquino lá no Espírito Santo, o João Cláudio em Manaus, para tentar falar um de cada região aí, pelo menos, mas tem muito mais outros. Também tem essa preocupação, né? Hoje, quando eu fiz o meu doutorado, a gente tinha uma preocupação quase que exclusiva em formar pessoas, e foi assim que eu fui forjado, para dar aula em universidade, para fazer concurso e, se fosse aprovado, dar aula em universidade. Eu acho que hoje a preocupação dos atuais orientadores continua sendo essa, né? Porque um doutor tem que ter essa capacidade, tem que ser forjado para ser um pesquisador, para ser um professor universitário, mas também para se inserir no mercado de trabalho, né? Porque a gente já está vislumbrando que o mercado de trabalho tem assimilado muito desses profissionais. Aí, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que tem. Bom, primeiro eu acho que a função em si não está consolidada no Brasil, né? Então, quando você olha para fora, você encontra o próprio. Para pegar um exemplo aqui bem simples, né? O próprio, talvez nem seja o melhor exemplo, mas enfim, é um exemplo. O próprio Red Bull tentou fazer isso com o Klopp, né? Na verdade, a ida do Klopp para o Red Bull foi para fazer isso. Ele era só que numa esfera muito maior. Ele ia ser um gerente técnico da holding, né? Ou seja, ele ia ser o diretor, talvez técnico, de todas as redes do Red Bull. Então, é um pouco isso, né? Então, quando você olha para fora do Brasil, já há essa preocupação, né? E o principal, ô João, além de investimento em tecnologia, de conhecimento, posso dar um exemplo aqui. A gente, quando fez lá o trabalho no Cruzeiro, a gente teve a grata oportunidade de conseguir trabalhar com o Pablo Greco, né, como o nosso consultor lá, fazendo iniciação esportiva universal nas nossas categorias de iniciação, ou seja, dos 8 aos 12 anos. Fantástico o projeto que a gente fez lá. Ele tem um podcast aí que eu já ouvi várias vezes com você, já tem algum tempo, né, que ele participou, se eu não estou enganado, me corrija se eu não estiver enganado. Volta e meia eu volto a esse podcast aí para ouvir de novo, eu sou fã dele. Então, a gente conseguiu trabalhar com ele durante um período de tempo lá e foi fantástico. Esse trabalho, vários clubes no mundo já fazem. Quem teve a oportunidade de assistir o documentário do Benfica, por exemplo, que é fábrica de sonhos, fábrica de vitórias, não está disponível no Brasil, está no Prime, mas ele ainda não está disponível no Brasil. O Benfica tem um trabalho muito parecido, né, com as suas particularidades e tal, né, diferença daquilo que a gente fez no Cruzeiro. O Atlético Paranaense também implementou um trabalho de multisporte alguns anos atrás, na iniciação. Enfim, isso são iniciativas que o mundo já está fazendo e que a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil. Mas eu queria dizer, reforçar, que eu acho que o principal, que eu acho que o mundo já identificou, que é preciso continuidade. E a gente aqui no Brasil, infelizmente, dá pouca continuidade aos projetos, né, às ideias. Nas primeiros insucessos, a nossa tendência já é trocar. A gente tem aí o Benfica, por exemplo, que hoje é um dos clubes, um dos maiores formadores da Europa, né? Talvez o maior de Portugal. Vários jogadores saíram da base do Benfica, inclusive dessas atuais gerações aí, da seleção portuguesa. E as pessoas que ficaram na base do Benfica, agora um dos heads lá saiu, mas ficou mais de 10 anos na base do Benfica tocando o projeto. Passou por diferentes funções, mas ficou mais de 10 anos, se eu não estou enganado. Posso estar falando besteira, mas pelo que eu tenho conhecimento, ficou lá bastante tempo. Então, assim, isso é preciso acreditar nas ideias e dar continuidade também. Porque tem bastante gente boa, sabe, João, aqui no Brasil. Não dá para a gente dizer que aqui no Brasil a gente faz. Tem muita gente fazendo um trabalho muito bacana na base, no profissional, no feminino. Tem muita gente bacana fazendo trabalho de relevância nos clubes no Brasil. O que falta, muitas vezes, é continuidade para que esse trabalho possa aparecer de fato, né? Legal, Fabrício. Bom entender isso e conversas como essa, você trazendo também como é a atuação, como que um profissional pode se tornar gerente técnico,
as dificuldades em comparação a cenários fora do Brasil, o que está dando certo aqui no Brasil. Isso mostra que realmente, cada vez mais conversando sobre esse assunto, quem está nos comandos, nas direções, nas presidências de clubes, vejam essa possibilidade de crescimento, não só no financeiro, não só ali na questão organizacional, mas também na parte técnica, para além de tirar leite de pedra ali, apenas resultados curtos, imediatos e às vezes torcendo. Deu certo, mas deu certo, às vezes foi uma sorte mesmo, né? Não foi nenhum tipo de planejamento por trás ali que fez aquilo dar certo, porque pode dar certo uma Exatamente. vez, depois dar errado, o clube entrar aí em crise, tanto financeira quanto também a questão de resultados, né? Enfim, bom papo hoje, espero que o pessoal tenha gostado de entender como que é o cargo de gerente, entender também o cenário para trabalhar no futebol, não importa qual área que você queira trabalhar no futebol, como o Fabrício destacou, estudos, contatos, estar sempre disposto a aprender e a Sem olhar de dúvida. uma visão ampla, não só ali dentro do que você é formado. Aí para a gente fechar, Fabrício, você ainda tem um outro lado, que a gente poderia ter um episódio só dedicado para o laboratório, que é o LabsFoot. Queria que você falasse para o pessoal, quem não conhece ainda, que é o Laboratório de Estudos em Futebol, na UERJ, que você coordena já há um tempo. Como que funciona esse trabalho? Quem quiser participar, quem quiser ser aluno ali de pós-graduação. Então, espaço aberto para você compartilhar para todos. Bacana. Eu vou falar um pouco sobre o laboratório, mas não vou falar tudo para deixar o João aí praticamente obrigado a me convidar só para eu voltar para falar do laboratório no futuro. E eu volto com o maior prazer. O Laboratório de Estudos em Futebol, o LabsFut, ele foi fundado em 2015, 16, quando eu passei no concurso para professor efetivo, né? A gente tem várias ações no laboratório, né? A gente tem, como a maior parte dos laboratórios em ambiente universitário, ele se sustenta na trilha de ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem, obviamente, a disciplina de futebol, que a gente leciona na graduação, algumas disciplinas que a gente leciona na pós-graduação, mas também tem extensão com um projeto, uma escolinha, né? Uma escola, um núcleo de iniciação ao futebol, que já funciona desde 2016, com mais de 300 crianças atendidas, 100% gratuito, toda terça e quinta, de 18 às 19 horas. Né? A gente entende que é uma maneira da gente devolver para a sociedade um pouco daquilo que a gente produz intramuros na UERJ. Então, são alunos ali do entorno da universidade. Quem conhece ali o Rio e sabe onde é a UERJ, sabe que é um entorno ali complexo, e a gente tem bastante aluno ali sendo atendido, como eu já falei, mais de 300 já foram atendidos, e também uma oportunidade para os nossos alunos bolsistas, né, de iniciação científica, de estágio à docência, alunos do IFD, botarem em prática aquilo que aprendem na disciplina de futebol. Então, eles é que ministram as aulas, obviamente, sob minha supervisão, sob a supervisão dos meus alunos de mestrado e doutorado, que estão lá toda terça e quinta dando feedback e fazendo com que eles botem em prática aquilo que eles estão aprendendo. Né? Então, isso é um pouco. A gente tem outras ações de extensão, como o curso de análise de desempenho, a gente já fez 4 edições, agora a gente está funcionando 100% online, né? Um curso de atualização profissional, deve sair curso esse ano, curso de controle de carga, a gente tem um simpósio que a gente faz eventualmente também, menor, mas também faz como extensão, e de pesquisa, aquilo que a gente vem publicando, né? Mais recentemente a gente está envolvido ali com alguns alunos de doutorado que estão fazendo pesquisa na área do estresse térmico, né? Então, por exemplo, um tema que está muito em moda agora, nesse momento, em função do Mundial de Clubes, né? Nos Estados Unidos, e as altas temperaturas a quais os atletas estão sendo submetidos. Eu tenho um aluno de doutorado que está estudando exatamente isso, a gente acabou de publicar um artigo sobre isso, com o clube da Série A do Campeonato Brasileiro, o quanto esse estresse térmico interfere no desempenho dos atletas. Tenho alunos estudando criatividade, obviamente no futebol, né? E o quanto isso pode ser estimulado ao longo das categorias de formação. A intervenção do treinador também é algo que a gente tem estudado lá, né? Aquilo que você fala ou deixa de falar durante os treinos, o quanto isso interfere no desenvolvimento, na aprendizagem dos alunos, né? Então, isso é uma coisa que a gente é importante falar, porque muitas vezes o treinador para pensar muito pouco sobre isso, né? O que eu vou falar durante o treino? Quando eu vou falar? Né? Ou quando eu não vou falar? Ou não, eu simplesmente sou
O meu perfil de treinador é falar, gritar o tempo todo, não importa o tipo de exercício, não importa o momento da temporada, não importa o dia da sessão de treino, eu falo, eu grito, eu cobro, eu sou assim. Mas o que isso tem de interferência, né, no aprendizado, no desenvolvimento, no treinamento do atleta ou da criança? Né? Será que deveria ser sempre assim? Será que você não deveria ter momentos de silêncio? Será que você não deveria alternar os seus tipos de instrução, de comunicação? Enfim, só para citar alguns exemplos aqui de pesquisas que a gente tem feito lá, mas isso aí fica para o João aí, talvez fazer um convite, a gente voltar e falar um pouco mais sobre esse lado mais acadêmico que a gente tem e desenvolve lá no laboratório também. Só para dar um gostinho. E faço aqui o convite, né? O João falou, quem quiser conhecer o laboratório, fica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, na UERJ. Quem não conhece o Rio de Janeiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela é do outro lado da rua do Maracanã, ou seja, é ao lado do Maracanã, basta você atravessar uma rua, você sai do Maracanã e está na UERJ, então é um lugar ali fácil de você encontrar. Fica à vontade, eu vou deixar meus contatos aqui, né? Tanto o meu quanto do laboratório. Quem quiser seguir o laboratório no Instagram e o e-mail também do laboratório, eu vou passar tudo para o João, e passo também o meu, para vocês depois pegarem aí nos comentários enfim, aonde o João vai deixar disponível para vocês seguirem a gente e entrarem em contato conosco, tá bom? Legal, vou deixar aqui na descrição, Fabrício, tanto o Instagram do Labsfoot, o Instagram também do Fabrício, para vocês seguirem. E, ó, profissionais de referência, muitos estudantes, como o Fabrício citou, em clubes também, que passam pelo Labsfoot, estão inseridos ou depois, durante o processo de formação, já estão em clubes, aplicando, né, pesquisando e aplicando as pesquisas diretamente em clubes. Então, se você tem um sonho aí de trabalhar no futebol, passar pelo curso superior com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, é um caminho que eu recomendo para vocês, tá? O Labsfoot é referência mesmo nos estudos aqui no Brasil. Importante, João, assim, você falar, porque eu tenho essa preocupação, eu já falei sobre isso durante a nossa conversa, mas eu tenho essa preocupação, né? Quando eu comecei a orientar os meus alunos, eu falei, cara, eu vou preparar vocês para serem professores universitários, se vocês quiserem, né? Obviamente, uma escolha muito pessoal, mas vou preparar vocês para o mercado de trabalho, né? Porque eu acho que o futebol vai absorver, e é o que está acontecendo hoje, esse perfil de profissional. E graças a Deus, hoje, todos os alunos que eu tenho estão inseridos no mercado de trabalho. Todos. Olha só que legal. Quem não está inserido no mercado de trabalho nesse momento é porque acabou de voltar de um doutorado de sanduíche. Obviamente, uma coisa muito legal. Foi estudar fora do Brasil, ficou quase um ano fora do Brasil, e aí ainda está se inserindo, mas estava antes de ir. Então, assim, isso é uma conquista, acho, do laboratório. A gente tem gente trabalhando no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, enfim, bastante gente inserida no mercado de trabalho aí. Então, prepara aí a caixinha do Instagram, Fabrício, vai chegar aí. Várias pessoas aí querendo Beleza. saber um pouco mais. Isso aí só é um reconhecimento, né, de um bom trabalho, que tenho certeza que vai ser bem produtivo para o pessoal avançar cada vez mais. E para a gente fechar mesmo o bate-papo, eu sempre faço essa pergunta final, que é o que o futebol representa na sua vida, na vida do Fabrício Vasconcelos. Você consegue aliar prática, teoria, conhecimento acadêmico, network, cargo de liderança? O que o futebol representa para além da profissão, para além de um campo de estudo? O que o futebol é na sua vida? Cara, o futebol é uma paixão, né? É curioso porque eu sempre fui apaixonado por futebol, mas eu nunca tentei ser atleta de futebol. Eu fui atleta de basquete. Dos 8, 10 anos até os 21, 22 anos eu joguei basquete nos clubes aqui no Rio, né? E joguei em Flamengo, Fluminense. Foi uma trajetória bacana assim também no basquete. Venho de uma família meu pai foi treinador de basquete no Rio e tal. Mas eu, no último semestre da faculdade, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Então eu jogava, mas ia ao Maracanã ver jogos, né? Sempre fiz isso. E eu falei, cara, eu vou experimentar trabalhar com futebol. Porque eu estou no último semestre da faculdade, já estava parando de jogar basquete e fazendo a transição para ser treinador de basquete. Já estava como treinador de basquete de categoria de base. Falei, mas eu tenho que me dar esse direito, né? De experimentar uma coisa que eu adoro, que eu vejo. Estou em casa, estou vendo futebol. Né? Não vejo outra coisa na televisão, por exemplo. E daí em diante, isso foi em 2005, e daí em diante eu nunca mais saí do futebol, larguei o basquete. Hoje o basquete virou um hobby para mim, o que era antes o futebol, hoje é o contrário, então eu vejo o basquete na televisão só como hobby, gosto ainda e tal, mas o futebol é uma paixão, né? Além de ser a minha profissão, e eu me considero
um profissional do futebol, efetivamente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista prático, aplicado, mas é uma paixão, é algo que eu costumo dizer, não é um sacrifício para mim estar nesse ambiente. Claro que você tem momentos melhores, né? Outros momentos não tão bons assim, que o futebol também te proporciona, né? De decepção e tudo mais, mas é uma grande paixão. E aí, quando você faz as coisas com paixão, seja na parte acadêmica ou seja na parte profissional, fica mais fácil, né? Fica, pelo menos eu acho que fica um pouco mais fácil. E eu acho que é isso que o futebol representa para mim. Sensacional, Fabrício. Excelente conversa com você. Espero que o pessoal também tenha gostado. Deixa o like, quem está aqui no YouTube, deixa seu comentário também a respeito das atuações de vocês, o quanto que se vocês já estão trabalhando no futebol, em cargo de liderança. Interessante também, se você ouviu a gente pelo Spotify ou outra plataforma, também deixe seu comentário, marque como favorito. Sempre importante também ter o feedback de vocês. Lembrando, perguntas, dúvidas, entre em contato com o Fabrício. Também siga ele nas redes sociais, Labsfoot também. E para você, Fabrício, sucesso na carreira. A gente vai estar sempre trocando ideias. Já fica o convite para você voltar depois, em outro momento, para a gente entender mais sobre o Labsfoot, entender também outros cenários, né, dentro do esporte. E quem sabe fazer uma visita e conhecer também as instalações da Tá UERJ para conhecer convidado. o Labsfoot. Tá convidado. Vai ser um prazer. Mais uma vez eu te agradeço aí pelo convite. Espero que a gente possa, não passado muito tempo, se reencontrar pessoalmente, mas também virtualmente aqui, para fazer um novo bate-papo, tá? Fica o convite a todos, inclusive ao João, para conhecer o laboratório. Obrigado e sucesso a todos.